Boa noite, gente. Já estou aqui. Eu sou a Clícia, sou do Coletivo Girassóis Espíritas pelo Bem Comum. O Coletivo Girassóis, ele foi um grupo que apareceu, que foi criado em 2018. Logo após, aliás, no período das eleições do ano de 2018, nós começamos a pensar, nós espíritas, ou alguns espíritas de Fortaleza, melhor dizendo, nós começamos a pensar sobre como fazer uma integração entre espiritismo e justa. De lá para cá, a gente vem realizando uma série de atividades e essas atividades vêm nos ajudando a crescer muito como pessoas e também a pensar o espiritismo de uma maneira mais prática no nosso cotidiano, na nossa vida de maneira individual e também na nossa vida coletiva. Hoje nós temos uma live para lá de boa com a minha amiga linda, Aninha, que acabou de chegar. Tudo bom, Ana? Tudo. Bem, a nossa live hoje, ela fala sobre Covid-19, o pensamento cura. É esse nosso tema hoje. A gente convidou a Ana Amaral, que é espírita e faz parte do Centro Espírita André Luiz. Lá ela coordena o grupo de magnetizadores, ela também é magnetizadora e também estuda o magnetismo. Então a gente vai conversar com ela sobre isso, até porque tem muita gente falando que se você for alto astral, que se você tiver o pensamento positivo, você não pega Covid e você fica tinindo de bem. Aninha? Vou falar dentro do Espiritismo, né? O Espiritismo explica isso bem, porque o pensamento, ele é um atributo do espírito, né? Então, com o pensamento, a gente pode conseguir muitas coisas. Inclusive, aí já fazendo uma relação um pouco com o magnetismo, o magnetismo também acredita nisso, que através do pensamento e da força de vontade, você consegue aliviar e curar as pessoas, né? Isso é o que acreditamos e é como a gente realiza. Porém, existem limitações, né? Não é porque você acredita no seu pensamento, tem bons pensamentos e qualidades e de certa forma positivo, que você vai deixar de se cuidar, que você vai deixar de seguir as regras que estão sendo colocadas agora, por exemplo, em relação à Covid, a gente precisa se higienizar, né? Cuidar das mãos, colocar máscara, tudo isso, porque existem leis orgânicas, leis naturais que faz parte do processo. Então, não adianta eu ter pensamento positivo se eu não estou cuidando do meu corpo, se eu não estou me alimentando bem, se eu estou me expondo aos riscos. Então, isso não é tão simples assim como as pessoas pensam, não é isso? Entendo. E assim, pensando na relação do pensamento, né, com o espírito, que relação você faz? E tem como a gente dizer que o pensamento realmente cura? Não, o pensamento ele pode ajudar a curar. Ele ajuda porque através dele, dentro do espiritismo, a gente acredita nisso, né? Por quê? Porque como espíritos nós acreditamos que nós somos constituídos de três partes quando estamos encarnados: espírito, perispírito e o corpo, né? Então, quando a gente faz a questão do pensamento, pela minha vontade eu posso criar mecanismos e, através, emitir bons fluidos, fluidos salutares que podem me ajudar a aliviar as minhas dores, né? Aliviar as dores do próximo ou curar o próximo. Eu posso fazer isso através de fluidos. Aí a gente tem que lembrar que também tem a misericórdia divina, que Deus é que nos ajuda nesse processo, nós não estamos sós. Mas isso, como a gente está colocando, não isenta, porque são três coisas que eu tenho que cuidar. Eu tenho que cuidar do espírito, que daí eu cuido através do pensamento, estudando, fazendo prece, essas coisas. Tenho que cuidar do meu perispírito, que eu cuido através do espírito. Quando eu faço esses bons pensamentos, eu estou emitindo bons fluidos. E eu cuido do meu perispírito.
porém eu também tenho que cuidar do meu corpo. Se eu não cuido do meu corpo tomando as precauções necessárias, eu vou acabar causando, tendo doenças ou outras coisas que a gente tem, né? Na medicina, a gente pode ver essa questão quando existem doenças psicossomáticas que, por causa do pensamento, a gente reflete no corpo. E, às vezes, por causa de uma doença também, a gente fica triste, a gente fica depressivo. Então, assim, tá tudo relacionado. Então, a gente não pode cuidar só de um ou de outro, a gente tem que cuidar de tudo. Ana, a gente, né, você, eu e uma galera que está nos assistindo aqui, por sinal, gente, boa noite para todo mundo que está chegando. Uma grande parte de nós que está aqui é espírita. Qual é a relação que a gente pode fazer entre magnetismo e espiritismo, por exemplo, né? Aliás, antes, explica direitinho para o leigo, para quem nunca ouviu falar de magnetismo, para não ficar achando que é um mutante, o que é magnetismo? Então, o magnetismo é uma ciência onde existiam esses estudiosos, magnetizadores, magnetistas são aqueles que estudam magnetismo, e magnetizadores são aqueles que estudam e aplicam magnetismo, que tratam através dessa terapia dos fluidos. Então, eles acreditavam que o ser humano tem esse fluido vital dentro de si e que, pela força do pensamento, ele pode emitir esse fluido salutar para outra pessoa. Então, ele pode curar isso através das mãos, através do olhar, né? Através só do pensamento, porque existiam magnetizadores tão potentes que através do pensamento, porque ele pensava, ele emitia e curava essas pessoas. E isso existe registros históricos. Realmente foi feito e foi colocado na história, se você pesquisar. Tá lá, não é algo místico, não é algo que é fato. E aí, tanto que Kardec também vai colocar, quando você vai lá no vocabulário espírita, ele também diz o que é o magnetismo animal, ele faz um conceito, ele vai dizer que o conceito dele é essa relação entre os seres através de um fluido, e esse fluido é o fluido magnético. Então, aí fazendo essa relação com o espiritismo, né? Como o magnetismo acreditava nesse fluido, na potência desse fluido que existia na gente para curar, o espiritismo ele veio, quando ele estudou os fenômenos espíritas, Kardec observou os fenômenos espíritas, quando ele foi construindo a doutrina, ele também fez essa relação do fluido. Então, ele pesquisou o que era esse fluido e explicou como o magnetismo funcionava. Então, assim, ele estudou a questão dos fluidos. Por isso que existe muito essa relação entre magnetismo e espiritismo. E se você for pesquisar nas obras espíritas, você vai ver que tem muita coisa falando sobre magnetismo, sobre ação magnética, sobre terapia dos fluidos, né? Fluidoterapia. Então, todos esses nomes que a gente encontra hoje dentro do espiritismo, nos centros espíritas, existem dentro da doutrina espírita. Sei. Aninha, muitas religiões, elas têm práticas, digamos assim, ligadas à questão da cura, né? Tanto religiões como também algumas doutrinas espiritualistas. Por exemplo, tem a bênção do padre, que abençoa a água, a gente tem sessões de cura entre os evangélicos, nós temos o jorei, que é uma espécie de passe lá nos messiânicos, nós temos o reiki, né, Teta Healing, e nós temos também o passe espírita, né, que quem já frequenta a casa do espírito. E as rezadeiras, né? Não entendi. E as rezadeiras? Sim. E aí eu queria que você me dissesse esses tipos de práticas, né, que existem em outras crenças, por exemplo, elas têm algo em comum? Elas vêm do mesmo fenômeno, a gente poderia dizer? Se elas têm alguma relação direta, por exemplo, com o fenômeno do magnetismo? Eu tenho muita dificuldade de falar sobre essas outras, porque assim, eu nunca parei para estudar de fato, né? O meu objeto de estudo hoje, principalmente, é o magnetismo, além do espiritismo. Mas, assim, o que eu andei lendo, pode perceber é que, por exemplo, se eu relacionar com
na bênção, existe um passe ali, né? Se a gente fizer uma relação, existe um passe da imposição das mãos, existe a força do pensamento, querendo ou não. Por exemplo, no catolicismo, eles evocam os santos, né? A gente chama de evocar, mas eles acreditam nos santos, a gente acredita nos bons espíritos que tem os nomes de santo, como Santo Agostinho, São Vianney, Vianney. E aí, quando a gente faz, tem essa relação nesse sentido, né? Agora, não é feito da mesma forma. Dentro do magnetismo, a gente tem técnicas magnéticas, temos uma relação fluídica, temos a evocação dos nossos anjos. Então, assim, a gente tem princípios um pouco mais diferentes, mas eu vejo essa relação. Também como nas rezadeiras, né? Tem as rezadeiras, elas têm essa aplicação, entre aspas, dos passos com as plantas, elas fazem a reza e ali elas estão emitindo esse pensamento, chamando os santos para poder fazer a bênção, então para benzer. Então, assim, tem nesse sentido, mas eu nunca pude tempo assim para poder fazer essa pesquisa e ter essa relação maior. Mas eu acredito que o que pode ter em comum é essa relação dos fluidos, né? Você está acreditando que tem um ser maior que está te ajudando, e o pensamento e a boa vontade, porque assim, onde tiver boa vontade, os bons espíritos vão estar nos ajudando. Bem, então vamos ficar falando do magnetismo na relação com o espiritismo. Deixa eu te perguntar. Né, que é a nossa área, aliás, principalmente a sua área, né? Ana, antes da gente continuar aqui as perguntinhas que eu separei, a Paula Ferreira está perguntando assim: treinar a nossa mente, né, através da meditação, por exemplo, ajuda em um processo de cura de alguma doença? Ajuda no magnetismo, por exemplo? Olha, eu acredito que ajuda, porque dentro do espiritismo a gente aprende muito isso, que, por exemplo, tanto para a gente fazer as evocações dos espíritos, né, quando a gente está porque como médium também a gente sabe, a gente precisa do recolhimento. E na mesma coisa, na hora de aplicar um passe, você precisa se recolher para estabelecer essa relação com o seu anjo de guarda e com o assistido que está ali na sua frente. Então, eu acho que a meditação ela pode te ajudar na questão do recolhimento, de tentar focar num pensamento, né? De tentar acalmar o espírito, os ânimos. Eu acho que a meditação ajuda nisso. E, por conseguinte, ajuda nos processos de autocura também, né? Como ela está colocando, não é isso? Pode ajudar no processo de cura, ou na prática, mas com certeza, porque tudo que eu acredito assim, que tudo que te ajude a se recolher, a aprender a se recolher, é uma forma de fazer essas ligações. Existem outras ferramentas que a gente pode utilizar aqui também no espiritismo, que pode nos ajudar nesse sentido, né? Entendi. Aninha, você falou assim, né, da meditação, você fez uma relação com o momento, por exemplo, da evocação dos espíritos. Porque quando a gente tem o senso comum, a gente tem ideia de meditação, todo mundo naquela posição do yoga, né, com os dedinhos assim, né, a gente pensa em meditação dentro de um estereótipo. Qual é a relação que a gente pode fazer nessa evocação de espíritos com meditação, por exemplo? Tem como fazer esse diálogo? Olha, eu também não sei dizer, porque, assim, o que eu sei de meditação é o que minhas amigas que praticam me falam. Então, eu acredito muito nessa questão. Porque, por exemplo, quando elas vão me colocar, elas tentam essa questão de focar em algo, e qualquer pensamento outro que venha, elas ficam expulsando esse pensamento, né? Eu acredito que na hora que a gente vai fazer o recolhimento é a mesma coisa. A gente quer evocar os bons espíritos, a gente tenta focar numa só pergunta, né? Num só espírito, tentar deixar tudo de fora, todas as preocupações, né? Os pensamentos que não tem nada a ver com aquele momento, a gente tem que aí é a resignação, a gente precisa se resignar nessa hora, porque muitas vezes abnegar a personalidade, essa preocupação conosco mesmo é muito difícil. Então, eu acho que nesse momento, por exemplo, quando a gente vai evocar um espírito, tanto é para nos ajudar, né? Quando a gente quer evocar o nosso anjo da guarda, por exemplo, é para pedir conselhos para o nosso progresso. Então, tem que ser algo útil,
Ou então, no caso, como a gente está falando de magnetismo, na hora de você estabelecer essa relação, você precisa estar totalmente intencionada para essa pessoa. Seu pensamento tem que ser para ela, você tem que estar com boa intenção, querendo ajudá-la com sinceridade, com humildade, sabendo que Deus é o bem. É o bem maior e ele é que pode fazer essas coisas, né? Através do seu anjo de guarda. É ele que você chama, assim como o anjo de guarda do assistido. Sim. Olha, tem uma pessoa aqui perguntando se meditar, se cuidar do pensamento, deixa uma pessoa linda como você. Eu vou responder essa. É genética. Vai ter que pedir para nascer de novo, numa próxima encarnação, com a genética ótima, para poder ser linda desse jeito, tá? Não tem pensamento que cure feiura. Tem que nascer de novo. Tem um povo aí que faz umas plásticas que até ficam melhor, tá certo? Mas voltando aqui para as nossas perguntas, e aí eu já dou uma boa noite para a Evelane, para a Sandra, tá? Para a Lani, para o Alexandre, enfim, para a galera toda. Olha, a pessoa que fez a pergunta está dizendo que já suspeitava disso, viu? Que não adianta pensamento para resolver problema de feiura. Mas, enfim, voltando aqui, tá? Um abraço para todo mundo que está chegando na live agora. A gente está conversando com a Ana Amaral, que é do Centro Espírita André Luiz. Nosso tema hoje é Covid-19, o pensamento cura. E essa live, essa discussão, a gente está fazendo tendo como base a relação entre magnetismo e espiritismo, que é uma relação antiquíssima, desde o início do espiritismo, lá com Allan Kardec, que já era um estudioso do magnetismo antes mesmo de conhecer os espíritos, tá? Então a gente está conversando dentro dessa base teórica e prática. Isso quer dizer que a gente não tem aqui pretensão alguma de aprofundar das práticas do yoga, do jorei, né? Do teta healing, do reiki, que são outras formas de se pensar, tá? A questão do pensamento, né, nessa relação com a vida. Não só na questão da saúde e da doença, mas na relação da vida como um todo, tá? E aí, tem gente me chamando aqui. Eu invadi teu quarto. Só um momentinho da... Eu vou... Mamãe, só um instantinho, por favor, eu tô online, ao vivo. Gente, é porque eu invadi o quarto do meu irmão. Tá, mas vamos lá, voltando. Não avisei para ele, porque foi quando a live começou. Eu tive que correr para cá. Enfim, vamos lá, continuando, que daqui a pouco termina. Bem, gente, a Evelane perguntou se a prece, dentro da prece, pode ser considerado um momento de meditação. E se sim, qual a melhor forma de fazer uma prece? Tem uma postura, palavras específicas? Pois é, deixa eu... Oi? Deu pra... Oi. Aninha? Tá, ouvi, você falou. Essa questão, para mim, é bem complicado, como eu coloquei, fazer essas relações porque eu não conheço, então é muito difícil você falar algo de que eu não conhece, mas eu posso falar da prece em si, né? A prece, ela é muito importante. Para estabelecer, a gente precisa, né? Quando a gente vai estudar no capítulo Pedi Obtereis lá do Evangelho, Kardec ele vai deixar bem claro que tem 4 condições para a gente fazer uma prece. A primeira é estar em recolhimento, né? No caso de um recolhimento, é estar naquele local mais apropriado, num ambiente silencioso, que talvez se você for tiver, como se diz assim, se você precisar uma música ambiental, diminuir as luzes, mas assim, essas questões ambientais variam de pessoas para pessoas. Tem pessoas que não precisam nada disso, porque nós temos muita dificuldade de recolher. Então, tudo que ajuda a nos acalmar, então a gente pode utilizar. Por exemplo, eu prefiro a meia luz, eu prefiro estar de olhos fechados. Então, isso aí é do processo de cada um, mas a gente precisa se colocar numa condição que a gente esteja calmo, que a gente esteja tranquilo, que a gente consiga se recolher, que nada externo nos perturbe. Isso é realmente uma dificuldade nossa, né? Aí depois do recolhimento, tem a questão de a gente tentar da humildade. A gente precisa ser humildes para
falar com Deus, a gente precisa se colocar nessa disposição de que nós somos pequenos, que existe algo muito maior que nós, que cuida da gente, que está presente. E a gente sabe, quando a gente percebe as coisas, a gente percebe que nós somos muito pequenos diante das coisas. E existe algo muito maior que está tomando cuidado. E esse cuidado vem de Deus. Deus, sendo um ser justo, bom, misericordioso, ele sabe de tudo e toma conta de tudo, né? Então, assim, aí você tem que colocar nessa posição de humildade. A outra questão é a questão do coração puro. Nós não temos coração puro, eu sei, vocês vão colocar isso. Mas aí, o que eu preciso fazer? Eu tenho que me esforçar ao máximo para ter essa intenção. Por exemplo, se eu for fazer uma prece, quando se eu tenho algo contra alguém, se eu tenho raiva de alguém, eu tenho que fazer prece por essa pessoa e por mim. Primeiro, porque eu preciso ser indulgente com essa pessoa. Jesus sempre colocou, antes de você dar um presente, eu esqueci, é uma doação, eu esqueci o nome, você tem que ir lá limpar, fazer as pazes com o teu irmão para depois fazer isso. A mesma coisa na hora da prece. Se eu peço perdão a Deus na hora de fazer um Pai Nosso, eu preciso perdoar o meu próximo. Como é que eu vou pedir perdão a Deus por algo que eu sei que eu fiz de errado se eu não consigo perdoar o meu irmão? Então, tem essa questão de tentar ao máximo o coração estar limpo na hora da prece. Mas aí, como eu coloquei, nós não somos perfeitos, temos muitas dificuldades, mas a nossa intenção tem que ser essa, tem que ter de tentar nos esforçar. A prece, ela é para todos os momentos, né? Se eu tô com raiva, se eu tô chateado, se eu tô triste, eu tô com dificuldade de fazer prece agora porque eu tô com raiva, mas é agora que você tem que fazer prece, é agora. Por quê? Porque a prece, ela vai te ajudar a te acalmar. E aí eu tô me esquecendo agora da outra condição, que são 4. Enfim, mas você tem que ter essas 4 condições que eu vou, daqui a pouco, qualquer coisa eu falo aí, eu vou me lembrando, e para poder fazer essa primeira prece. E aí, essa prece bem feita, bem conectada com Deus, ela sempre vai te fazer melhor em todas as situações, né? Se você está chateado, você vai sentir mais calmo. Se você está com dor, você vai sentir o alívio, porque a prece pode ajudar a aliviar as suas dores, pode ajudar a curar as suas dores. A prece, a gente acredita que é uma forma de magnetização espiritual, tanto por você como pelos outros. Então, nesse sentido, ela pode te ajudar. E eu acho que eu ia falar mais alguma coisa, mas eu me esqueci. Bem, daqui a pouco, quando você lembrar um pouquinho, deixa eu te perguntar uma coisa, Ana. A prece realmente ela é muito importante, ela modifica muito a gente no nosso cotidiano, eu acho, quando a gente começa a fazer e tentar ser melhor para poder entrar em contato com Deus através dos bons espíritos. Mas num período como esse, né, a gente está vivendo um período muito limite. A maioria das pessoas em casa, isoladas, o risco da doença e do sofrimento pela doença muito evidente para todo mundo, a morte batendo na porta de muitas famílias. E aí muita gente não consegue rezar, né? Eu sei que não tem como a gente dar uma receita, uma receita pronta para um caso desse, né? Eu não consigo rezar, o que eu faço? Mas quando você não consegue rezar, o que você costuma fazer, Aninha? Eu tento ler. Eu geralmente pego meu evangelho e tento ler uma prece. Porque, assim, eu digo isso com sinceridade, porque eu sempre tive muita dificuldade de fazer prece. Quando eu comecei a estudar o Espiritismo, eu tinha muita, mas muita dificuldade de fazer uma prece. Primeiro porque eu tinha vergonha, como se na hora que eu fosse me colocar ali naquela situação, Deus sabendo de quem eu sou, eu não poderia me relacionar com ele, porque ele sabe que eu sou muito imperfeita. Então eu comecei a vergonha dele. Só que depois, a partir do momento que eu fui na doutrina espírita, fui estudando sobre essas coisas, eu fui aprendendo que Deus é maravilhoso, né? Ele é bom, é justo, é misericordioso e ele sabe que nós somos imperfeitos, mas também sabe das nossas intenções. Se ele vê que nós estamos querendo melhorar, estamos tentando, nos esforçando, ele vai nos ajudar, vai nos perdoar. Então, o que eu comecei a fazer? Eu
tem o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, é a coletânea de preces, é o capítulo 28. E aí eu peguei, antes eu estudei o capítulo 27, Pedi, obtereis, eu li todo ele, estudei. E depois eu fui ler as preces. Então eu li uma prece antes de dormir. Toda vida, toda noite eu lia o prefácio, porque ele vem com o prefácio explicando para que ocasião é aquela prece, e depois te coloca uma prece para você orar naquele momento. Então ali tem prece para tudo. Tem prece para você falar com o seu anjo da guarda, tem prece para antes de dormir, prece na hora que uma pessoa, um seu familiar morre, como eu devorar, prece para pedir ajuda para você, prece para pedir ajuda para um amigo, prece pelos inimigos. Então, assim, tem prece para tudo. E aí, à medida que eu ia estudando essas preces, eu ia entendendo um pouco mais como é que funcionava, para que como você deve pedir. Então, assim, ó, eu estava lembrando que existem as 4 condições da prece. Então, as 4 condições é o recolhimento, a sinceridade, a caridade e a humildade. Então, essa questão da sinceridade, se eu estou sendo sincero naquilo que eu quero, né, com boa intenção, eu vou conseguir. Então, o que eu faço quando eu estou com dificuldade de orar, primeira saída, eu tento ler uma prece, de qualquer uma dessas, dependendo da situação que eu esteja, tento raciocinar e pensar naquilo, e depois eu tento fazer a minha prece, pedindo aquilo que eu preciso, e principalmente evocando o meu anjo da guarda, né? E a segunda opção, eu peço sempre socorro. Se às vezes eu não estou conseguindo muito, eu peço lá no meu grupo de amigos que eles façam prece por mim, para me ajudar, para que eu possa ter esse alívio. Porque, como eu falei, a prece ela é uma magnetização espiritual. Então, quanto mais pessoas também estiverem orando por outras, essa prece tem uma força maior. Então, às vezes, assim, eu não gosto, não é que eu não gosto, mas assim, eu busco fazer tudo que eu posso para fazer uma prece, para tentar, para eu fazer o meu papel, o meu esforço. Mas se eu não consigo, aí eu peço ajuda para os meus amigos, né? Você sabe disso, a gente tem um grupo de amigos lá no CEAL que a gente pede as preces. Tem uma moça perguntando aqui, aliás, perguntando não, comentando, que a estratégia que ela usa quando ela não consegue fazer uma prece é a respiração, né? Tem outras pessoas, enfim, as estratégias para tentar esse recolhimento, elas são inúmeras, né? E aí, assim, cada um vai encontrando o seu caminho. E o importante disso tudo é a gente conseguir fortalecer a nossa fé, não perder a fé, a referência desse ser supremo que é todo-poderoso, que é magnânimo, que é infinitamente bom e que faz de todos nós. Foi ele quem criou todos nós. Então a prece, ela tem a prece ou oração, né? Já que tinha uma pessoa perguntando se era a mesma coisa, é uma nomenclatura. Alguns fazem algumas referências, algumas mudanças, tipo dizer que oração é algo já feito, né? E que a prece seria mais espontânea, enfim. Mas no frigir dos ovos, prece e oração é a maneira que a gente pode encontrar para falar com Deus e falar com os bons espíritos que agem em nome dele. A Ana, a Charazi, não a Ana, nossa convidada, mas uma outra Ana que está nos assistindo, ela fala que quando ela percebe, ela já está falando com Deus, ela já está orando. Mas, Aninha, eu queria voltar um pouquinho para o nosso tema. O Alex Saraiva, que é lá do Alvorecer, do Centro Espírita Alvorecer, e também faz parte do nosso coletivo Girassóis, ele está perguntando assim, aliás, ele está fazendo um comentário, que nesse período, né, principalmente, mas isso não é característica só desse momento de pandemia, as pessoas costumam tratar a questão do pensamento, né, desse pensamento que pode curar, de uma maneira muito supersticiosa, muito mística, né, falando assim, que o pensamento pode até melhorar a nossa imunidade, mas ele não evita, por exemplo, o contágio de bactérias e fungos. Você podia falar um pouquinho dessa relação, dessa limitação, digamos assim, que o pensamento teria? Não, foi o que eu tinha falado lá no início, né? Quando a gente começou, eu falei exatamente essa questão, que o pensamento, ele é muito importante e ele cuida da nossa alma, né?
e do perispírito que a gente tem, como eu tinha colocado. Nós somos espírito, perispírito e corpo, quando estamos encarnados. Então, o pensamento, ele tem essa força maior que ativa os fluidos perispirituais que fazem parte do nosso perispírito. E por isso ele pode, sim, melhorar a nossa imunidade. Mas o fato de eu ter esse pensamento e ter bons pensamentos, se eu estou tendo bons pensamentos, eu estou bem, eu vou ficar bem. Não adianta eu fazer isso se eu estou me expondo ao risco, porque existem leis orgânicas, existem leis naturais que fazem que, tipo, se eu comer algo infectado, eu vou ficar doente, independente do pensamento bom que eu tiver. Existem pessoas boas que estão morrendo, e você não pode fazer uma coisa dessa, não é porque não querem. Né? Eu esqueci, mas teve um padre que se sacrificou para que outro pudesse sobreviver, para que outro pudesse viver. Era porque não estava tendo pensamento bom? Não, ele já estava doente. Uma pessoa que tem um pensamento bom desse não pode, não pode ser colocado que morreu porque não teve pensamento ruim, entende? Então, assim, isso é muito perigoso de se pensar, né? A gente não pode dizer que porque dependendo da moral a pessoa está morrendo, não pode fazer essa relação de jeito nenhum. Então, assim, o pensamento ajuda, o pensamento, quando você tem uma qualidade, você pode ter uma imunidade melhor, pode te ajudar a evitar doenças psicossomáticas, como, por exemplo, você ter uma gastrite nervosa, ou ter essas doenças que são provocadas pelo estresse, pela ansiedade, pela irritação. Mas, assim, isso te ajuda nesse sentido, de evitar certas doenças. Mas essas doenças que são proporcionadas com vírus, com bactérias, não tem como evitar. Se você for contaminado, você vai pegar, independente do pensamento bom que você tiver. Aninha, Oh. ainda falando sobre essa questão do misticismo e de tudo que está em torno disso, né? Uma coisa que a gente costuma ver normalmente, nesse período vem acelerando, são mensagens que são apresentadas a nós como mensagens de espíritos que trazem, digamos assim, explicações sobre a doença, mais especificamente sobre esse momento da pandemia, né, que sugere algumas técnicas ou algumas posturas de vida para evitar. E nenhuma dessas, infelizmente, dessas orientações que vêm em muitas dessas mensagens é de ficar em casa, de lavar a mão, de se alimentar bem, né? Sugerem coisas, vamos dizer assim, mais supersticiosas. Na sua compreensão, como é que você, quando está assim no seu para com uma mensagem dessa, né? Uma mensagem que se coloca como espírita e que traz esse tipo de orientação. Como é que você vê? Então, porque acontece muito isso, mas a gente não está acostumado a analisar as comunicações, né? Nós, como espíritas, e até mesmo no dia a dia, a gente recebe as informações e a gente não checa de onde essa informação está vindo, a gente não faz uma pesquisa, a gente não faz outras leituras como é que se diz, sites oficiais, né? Esses que são proporcionados por fatos. Dentro da doutrina espírita, Kardec nos ensinou que todas as comunicações espíritas devem ser analisadas. Por quê? Porque os espíritos são as almas dos homens que se foram, dos homens que morreram. Então, a gente sabe que nós, por exemplo, temos qualidades diversas, né? Somos espíritos imperfeitos. Então, tem espíritos bons, tem espíritos imperfeitos. Aí você vai olhar lá no Livro dos Espíritos, que tem uma escala espírita, com diversos tipos de espírito, a gente tem que saber com que espírito a gente está lidando. Então, assim, na hora que receber essas comunicações, tem que pela lógica, pela razão, pelo bom senso. Tem que verificar se está contrariando o que está dentro da doutrina espírita. Então, a gente não pode só pegar e aceitar porque é um espírito tal que está falando, ou, aliás, assim, um espírito tal é que se diz como aquele espírito que está falando,
ou porque é um médium conhecido. A gente não pode fazer isso, porque os médiuns também podem errar, não, como é que se diz? Podem ser enganados, né? Eles podem ser enganados. Então, assim, o trabalho é nosso de analisar que comunicações são essas, que informações são essas que estamos recebendo, se faz sentido, se não faz, se vai contra o que a medicina já comprovou que é fato. Então, assim, não dá para ficar aceitando essas coisas, né? A gente precisa usar a razão, coisa que a gente não faz, exatamente para não cair no misticismo. Eu acho que talvez falte mesmo muito. Acho que a gente precisa estudar um pouquinho mais, ler um pouco mais, usar o bom senso que a gente tem. E tem uma pessoa dizendo aqui que uma das mensagens que recebeu falava que a orientação era colocar um esparadrapo no braço para, a partir desse esparadrapo, colocar uma vacina para se proteger da Covid, né? 19 do novo coronavírus. Então, precisa entender, ter lido Kardec, conhecer a escala espírita, saber que tem bons e maus espíritos. Só essa orientação pelo bom senso, né, e pela lógica, a gente já entende que não tem a menor lógica que um esparadrapo vai imunizar você contra qualquer vírus, né? Então, a gente precisa realmente ter muito cuidado com isso. Ana, estão falando aqui... Oi? Quer falar? Não, eu ia dizer comentário aqui da Sandra Oliveira, que diz: o pensamento positivo pode nos ajudar a superarmos o problema que estivermos vivenciando. Isso sim. Pode nos ajudar a termos mais calma, né? Resignação, tranquilidade. E o do bom senso, utilizar a razão, não se desesperar. E o pensamento positivo vai nos ajudar nisso, né? A qualidade do pensamento é importante nesse sentido, mas não de acreditar nessas coisas aí que a gente acabou de colocar, que vai contra a ciência, né? Principalmente. Pois é, às vezes eu penso que no desespero de tentar encontrar soluções rápidas, de passar logo pelos problemas que a gente enfrenta, como se doença e outros tipos de problemas não pudessem nos ajudar a ser melhor, as pessoas ficam atrás de soluções mirabolantes, né? Fantasias, né? Eu penso que é como uma criança, quando ela ainda é bem pequena, que ela, para resolver seus problemas, suas questões, costuma criar um reino de fantasias, enfim. Mas a gente tem que aprender que o uso da razão, né, da lógica, do bom senso, são estratégias, né, que Deus nos deu para que a gente coloque em prática e para que a gente possa desenvolver a nossa inteligência, né? Penso que fazer isso é ser grata, né, ser grato a Deus. E aí, Aninha, primeiro assim, Alex Saraiva, eu só quero que tu seja o Alex lá do Alvorecer, tá? Depois foi que eu me toquei. O Alex, gente, que fez uma pergunta antes, falando da questão do misticismo, ele é lá de Crateús, olha como eu fui longe, né? Do Zé Walter, lá em Crateús, eu fui para o Zé Walter, pessoa sem orientação nenhuma. Mas, enfim, ainda bem, gente, que quem está ajudando vocês a entender, a refletir mais sobre essa relação do pensamento com a doença, o pensamento com a cura, é a Ana Amaral, que é a André Luiz, que trabalha com magnetismo, tanto é magnetizadora, como também é magnetista, ou seja, ela estuda também esse fenômeno e é 100% espírita. Isso aí eu não tenho ainda. Em cima do que estamos perguntando aqui, já tem duas pessoas que fizeram comentários em relação, a gente está falando que o pensamento cura, né? Ou pelo menos pode ajudar a curar. E aí, eu não sei dizer o nome porque está um apelido, mas é uma moça, ela está falando assim: o excesso de pensamentos negativos pode levar ao mal-estar e à depressão, e a imunidade cai.
em movimento contrário, a pessoa fica mais fortalecida, né? Ela pensa nisso, eu acho que é meio que consenso, né, no que a gente vem conversando aqui, que do mesmo jeito que o pensamento dá nos aproximar de Deus, né? Embora lembrando que o pensamento está muito associado à vontade também. A gente precisa ter vontade, de se melhorar, né, para que a gente possa, enfim, continuar vivendo e tentando ser melhor. Aninha, existem pessoas que fazem muitas preces, são pessoas que a gente diria até assim, essa pessoa é uma pessoa boa, mas ela não consegue se curar de uma doença. Por que isso? Por que algumas pessoas realmente não se curam? Porque existem os desígnios de Deus, né? Então, uma das coisas que a gente explica, e isso o Espiritismo explica, lá no Evangelho, vou falar bastante disso, lá no Evangelho, no capítulo 28, tem uma prece que é a prece pelos doentes. Lá no prefácio, Kardec vai explicar um pouquinho isso, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações, né? Então, aqui vamos estar já expostos a esse tipo de coisa, de doenças, de sofrimento. Por quê? Porque é um planeta de provas e expiações, né? Como Jesus dizia, o meu reino não é deste mundo, a felicidade não pertence a este mundo. Aqui a gente está para aprender e progredir, né? E passar por essas provações. Aí ele vai dizer exatamente a questão das doenças, ele vai abordar esse tema. Ele vai dizer que nós precisamos fazer tudo o que a gente precisa, tudo que a gente pode para poder nos curar, nos cuidar do corpo. Por quê? Porque o corpo é um instrumento para a gente estar aqui vivendo as relações sociais, trabalhando. Então, o corpo ele é muito importante. Deus nos deu para isso, para que a gente passe pelas provações. Então, eu tenho que fazer esforços, e aí eu tenho a medicina, eu tenho as terapias de cura diversas, eu tenho o magnetismo. E isso Kardec até fala lá, que tem o magnetismo, que tem a prece, que a prece é um dos conhecimentos do espiritismo que atua como, que pode aliviar e pode até curar, porque é o pensamento que é forte nesse sentido, né? Então, assim, ele explica que eu tenho esses meios de cura e eu devo e posso correr atrás para poder me curar. Feito isso, se eu não me curar, aí o Espiritismo vem nos ajudar a nos manter resignados. Por quê? Porque se eu não consigo me curar, se essa pessoa que está fazendo prece não consegue se curar, é porque ela está passando por uma prova que ela pediu. A doença, muitas vezes, é uma prova que, se a gente conseguir passar por ela e tirar os frutos, né, tirar a lição, a gente vamos conseguir nos melhorar. Então, às vezes, a própria doença é uma prova. E aí não existe outra forma senão nos resignar. E aí é o espiritismo, nesse sentido, eu estou falando para os espíritos, né, para aqueles que estão que é o que a gente acredita, né? Que o espiritismo nos ajuda a explicar que estamos passando por um processo de aprendizagem aqui na Terra. Ana, a questão da doença, né, nos ajuda realmente a crescer e, enfim, é um dos propósitos da gente estar nesse mundo hoje, vamos dizer assim, essa luta entre um bem e um mal, entre os vícios, né, que a gente precisa abolir da nossa vida. E aí, pensando nisso, né, porque vivemos em um planeta de provas e expiações, muita gente mais diretamente aos espíritas, estão entendendo que a pandemia que a gente vive hoje, vírus, né, que traz a Covid-19, essa doença que muita gente não se afeta de maneira intensa, mas aqueles que realmente têm os sintomas entendendo que essa pandemia é um castigo de Deus. Que
o fato de o mundo inteiro estar de joelhos para este vírus, digamos assim, seria uma forma de Deus nos castigar. Como a doutrina espírita observa isso? Lá no Livro dos Espíritos, né, a parte 3 que vai falar das leis morais e das leis, né, que Deus colocou nas nossas vidas, ele vai falar de uma lei chamada lei de destruição. E ele vai abordar os flagelos, as doenças. Existem flagelos que nos ajudam a reconstruir a vida, né? Então, eu não acredito num castigo, eu acredito nessa lei de destruição, que não é. Ele explica essa lei de destruição como tem coisas que precisam ser renovadas. E, caso, às vezes, uma doença como essa vem nos fazer mudar a nossa forma de pensar. Na parte da ciência, ela vem fazer com que as pessoas progridam mais, né? Inventem outras vacinas para se proteger e outros progressos que geram a partir daí, né? Não é só ele não é só um castigo, né? Agora, a questão de como nós estamos lidando com essas que a gente está passando, porque muitas pessoas estão passando por provas em relação à doença de diversas maneiras. Algumas estão sofrendo pela doença, outras estão morrendo, outros são só os parentes. Então, cada um vai lidar com essas provas de uma forma diferente. Mas eu não acredito que seja um castigo de Deus, mas eu acredito nessa lei que é necessária para renovar, né? Para que a gente possa progredir. Então, assim, para que se você se aprofunde mais sobre isso, eu acho que é importante estudar essa parte do Livro dos Espíritos que vai falar sobre a lei de destruição, que é mais uma lei de Deus. Tem um pessoal brincando aqui dizendo que deveriam ter deixado a gente sem televisão, que uma semana sem televisão já era o suficiente ou para algum castigo. Mas falando sério, aliás, vou fazer só uma outra brincadeira aqui, que tem um rapaz que eu só vou dizer, né, porque como ela é comprometida e é o próprio que resolveu dizer, ele está perguntando se você pode magnetizá-lo. Né, Cícero Magerlani perguntando. Eu não vi isso, não. Tá vendo como é o seu, né? O seu contatinho. Eu só digo porque ela é comprometida, mas como é comprometida contigo, Caboclo, então eu digo aqui ao vivo a tua proposta indecente. Eu já suspeito que ela te magnetizou há muito tempo, viu? Mas ainda, né, voltando aqui pra gente falar sério, porque a gente tem que falar sério, gente, mas a gente não tem que ficar para baixo. Né? O momento é difícil, né? A Ana já falou algumas coisas bem, bem importantes que nos levem a uma reflexão sobre o que é que a gente anda fazendo com a nossa vida individual e a vida coletiva. Para realmente se aproximar de Deus, né? Ser dignos de ser filho dele, né? E eu acho que a gente tem que pensar nisso de maneira séria, junto a essa seriedade, trazer um sentimento de derrotismo, porque o derrotismo paralisa e não contribui muito, né? E aí, ainda pensando, né, e lendo aqui alguns comentários que foram ditos, tem uma amiga nossa, que também é Girassóis, mas é também do grupo Ágora, lá de Pernambuco, que é a Zilda, ela diz assim, olha, gente, cuidado com o que vocês pedem nas orações. Existe pedir e o que não pedir numa oração? Sim, existe. A gente pode pedir, né, dentro das nossas necessidades. Agora, nem tudo a gente vai ser atendido, né? Porque é como uma criança pedindo ao seu pai certas coisas que você percebe que a criança não tem condições de pedir. Quantas vezes um pai ou uma mãe tem que dizer não para uma criança sabendo o que é melhor para ela? Então, às vezes, é do mesmo jeito quando a gente está pedindo para Deus. Nós podemos pedir, né? Se a gente está sendo sincero,
se a gente está sendo humilde, com boa intenção, pedindo algo útil, por exemplo, passar pelas provações, pelas dificuldades, como eu me relacionar melhor no trabalho, como eu me relacionar melhor com meu marido, com minha mãe, com meu pai. Então, assim, pedir coisas que realmente são úteis, nós vamos ser atendidos, né? E sempre lembrar que aquilo que mais vai ser atendido, que a gente sempre precisa, é paciência, força, resignação e coragem. Essas 4 coisas, se a gente pedir com sinceridade, a gente vai ser atendido. Então, assim, a gente realmente tem que saber o que pedir na hora da prece, né? Tem que pensar, refletir, porque às vezes a gente pede coisas que não são legais, que não vão nos ajudar, né? Então, assim, isso com certeza existe. Tem talvez uma receitinha que sirva para todos nós, né? Na hora das nossas preces, a gente pedir resignação, né? Paciência, coragem, para enfrentar os problemas que a gente possa ter. A Evelane, ela diz assim, que as pessoas querem mergulhar, né, nessa tristeza desse momento agora da doença e nos obrigar a ir junto, que sejamos sensíveis, mas nós não precisamos ser pessimistas. E aí, sensível, responsável, né, diante do que a gente vem vivendo hoje, né, estamos todos no mesmo barco, embora cada grupo de pessoas esteja em, vamos dizer assim, seções diferentes do barco. Nós não podemos, né, comparar alguém como eu, como vocês, que estão me assistindo, está assistindo a Ana. Nós não podemos comparar o conforto que nós temos com uma pessoa que mora na rua. Também nós não podemos comparar o conforto que nós temos com o conforto de alguém que mora numa mansão. De todo modo, todos estamos no mesmo barco que se chama planeta Terra. Isso daí ainda não deu para mudar. Pelo menos por enquanto. Evolua e vá para outro planeta melhor. Ou faz esse planeta ficar melhor e mais feliz. Aninha, a gente está quase no final do nosso bate-papo. E aí, a gente conversou muito sobre o pensamento, né? Muito na relação com o pensamento. O magnetismo, a gente sabe, é uma ciência que tem suas técnicas, né? Que usa a força do pensamento, a vontade da gente, usa os fluidos, nosso e dos bons espíritos. Isso. Se quiser ajudar alguém através do meu pensamento, eu posso? Eu posso ajudar alguém a ficar melhor na sua saúde? Pode. O magnetismo, né, antes do espiritismo surgir, eles acreditavam já nessa magnetização à distância, que eles chamavam de magnetização à distância. Então, era magnetização através do pensamento. E só que eles acreditavam que tinha que ter uma relação fluídica já estabelecida com a pessoa. Por isso, magnetizei hoje, né, aqui presente, físico. Amanhã, só de pensar em você, eu já vou lhe magnetizar. E aconteciam, né? Tem as provas. Mas eles acreditavam que era dado dessa forma. O Espiritismo já explica através da magnetização espiritual, que ele chama de magnetização mental, magnetização espiritual, que é essa magnetização à distância, mas é a magnetização com o concurso dos bons através da prece. Então, principalmente agora, que a gente está em isolamento social, mas não espiritual, que é o nosso lema lá do Espírito do CEAL. Então, assim, a gente pode fazer isso, né? Então, assim, é o nosso melhor recurso de ajudar os nossos, aqueles que estão precisando, que a gente pode fazer uma prece bem feita, com sinceridade, com humildade, dando qualidade ao pensamento. Eu tenho que fazer uma prece por alguém dizendo exatamente aquilo que eu quero. Eu quero que aquela pessoa... Por exemplo, se eu estou me dirigindo a uma pessoa que anda ansiosa, que anda estressada, que está também podendo estar entrando numa depressão, eu posso me dirigir que ela
sinta a presença do anjo da guarda dela, que se acalme, que fluidos salutares, calmantes, derramem sobre ela para que ela sinta esses fluidos. Então, eu vou direcionando a qualidade do fluido que aquela pessoa precisa receber. E só para colocar aqui, a Evelane tinha falado da importância de colocar a vontade de Deus, com certeza. Quando terminar a prece, a gente tem que colocar que seja feita a vontade de Deus, né, Evelane? Para quem está entrando, para quem está chegando, só lembrando, nós estamos já terminando a live com a Ana Amaral, que é lá do Centro Espírita André Luiz. Nosso tema de hoje foi Covid-19, o pensamento cura, e a Aninha passou um bom tempo aqui conversando conosco, falando sobre a força do pensamento, mas também dos limites que esse pensamento tem, falando para a gente da importância de a gente procurar em Deus essa força, né, que nos ajuda a melhorar em todos os níveis, inclusive na questão física, na questão da saúde, nos lembrando a importância do estudo do espiritismo, para aqueles que são espíritas, óbvio, e também do magnetismo, para a gente não cair nas armadilhas das superstições, né? Lembrando que ela veio falar como magnetizadora, como magnetista, como espírita, e aí ela não entra na seara de outras práticas espiritualistas, né? E eu acho que isso é importante, é legal dizer isso, porque é bom você falar daquilo que você tem propriedade, daquilo que você estuda, né, Ana? Eu vivo dizendo para a Aninha, gente, Ana, tem esse teu jeito de falar e citar onde você leu, de onde você estudou, né? Associando a sua prática, isso é muito legal. A gente precisa muito disso no Espiritismo, para a gente não sair pegando mensagens de pseudo-sábios, olha aí o que eu dizendo, e achando que essas mensagens são maravilhosas. Mas, enfim, né, para a gente já ir finalizando, eu queria que você voltasse a falar sobre a questão de eu posso ajudar, né? Alguém a ficar bom ou a melhorar de saúde. E aproveita, Aninha, porque alguém já tinha perguntado antes, Araguaci entrando, já sei, viu, Araguaci, que tu é tu? Eu não sabia quem era a Arazinha, agora eu já estou sabendo. Seja bem-vinda de volta, gata. Antes de a gente cair, alguém tinha perguntado se você dava passe. E sim, a Ana é magnetizadora, lá do Centro Espírita André Luiz, tá? E aí eu queria que você falasse sobre isso, sobre nós podermos ajudar alguém. E aproveita a deixa e fala onde é que as pessoas aqui em Fortaleza podem conhecer mais sobre magnetismo, Tá podem bom. fazer tratamento. Vamos fazer um fechando, né? Tá bom. Falando da importância, né? Eu estava dizendo essa questão, eu tinha até falado da fala da Evelane, que tinha falado dessa importância de sempre fazer a vontade de Deus quando a gente vai fazendo uma prece. Isso para mim é muito importante, que até nos ajuda a saber o que pedir. O problema é a gente pede e diz assim, seja feita a vontade de Deus, mas quando a gente não atende, a gente fica chateado, né? Mas a gente não pode fazer isso. A gente realmente tem que nos esforçar para se resignar e aceitar a vontade de Deus. E enquanto a questão do magnetismo espiritual, que essa magnetização mental, que a gente chama de magnetização mental, magnetização espiritual, são as palavras que Kardec mais utiliza, né, na doutrina espírita. Mas quando o pessoal fala magnetização à distância, é o magnetismo à distância que o pessoal aplicava antes do espiritismo chegar. E tudo isso é feito através do pensamento. Então, eu estava colocando essa questão que a gente pode hoje ajudar as pessoas através do pensamento, através da prece, como magnetização espiritual, para ajudar a aliviar essas dores, né? Inclusive, lá no CEAL, às quintas-feiras, a gente sempre fez esse trabalho. Não é de agora, não é por causa dessa questão do isolamento social, não. Toda quinta-feira a gente faz a prece pelos doentes às 10 horas. Né? E lá a gente faz quem participa do grupo, do WhatsApp, a gente faz esse trabalho de colocar, as pessoas colocam o seu nome, colocam a doença que estão passando. Quando é às 10 horas a gente faz essa prece para essas pessoas. Por que a gente acredita nisso? Porque Kardec colocou que a prece ela tem esse efeito de magnetização espiritual. Muitas pessoas orando, né, com recolhimento, comunhão de pensamentos, por
por uma mesma pessoa aumenta a força do pensamento, dos fluidos que estão sendo emitidos, inclusive com a comunhão dos bons espíritos, né? Eles vão estar nos ajudando, porque se estivermos com boa intenção, com essa vontade de querer ajudar, eles vão estar com a gente e vai aumentar a força do fluido que a gente está emitindo para essas pessoas. Então, é com essa base que a gente faz a prece pelos doentes, que a gente faz a magnetização à distância. E hoje, com esse isolamento social, é tanto que realmente, pelo isolamento social, como a gente não está conseguindo fazer o tratamento de magnetismo lá no CEAL, às quintas-feiras também, a gente tenta juntar essas duas coisas, o tratamento de magnetização espiritual, tenta abordar um pouco desse tema. Às quintas-feiras a gente está fazendo transmissão ao vivo pelo Facebook do CEAL, né? E aí eu queria fazer uma propaganda, né, para quem quiser saber mais sobre o magnetismo. Em maio, dia 5 de maio, a gente vai estar iniciando um novo estudo de magnetismo e espiritismo, né? Aí existe um grupo do Facebook particular que é do CEAL, que é chamado isso. Então, assim, não é para todo mundo, não vai ser aberto ao público. Quem quiser se inscrever, estudar com a gente, é só colocar lá um nome. Estudo de Magnetismo e Espiritismo CEAL, mandar a solicitação para entrar no grupo e responder as perguntinhas que a gente coloca lá, tá? E aí, venham estudar com a gente, entender um pouco mais sobre o magnetismo. E espiritismo, né? Porque a gente só faz essa relação os dois, não é uma coisa sem a outra, tá? E é importante falar isso, gente, porque no começo e até hoje existem alguns magnetistas que não acham que haja essa relação entre espiritismo e magnetismo, né? Eu digo nós porque eu também sou lá do CEAL, né? Nós trabalhamos essa relação primeiro porque Kardec faz essa relação durante toda a obra dele, a gente observa que Kardec não ignora a ciência do magnetismo, inclusive tanto que ele não ignora que tem coisas que ele não para explicar porque já estão explicadas no magnetismo, né? Então, observando, né, o que o Kardec nos deixou, a gente continua fazendo essa relação. E mesmo que se Kardec não tivesse feito essa relação, quando a gente entende que os espíritos influenciam a nossa vida, que os espíritos estão aí para nos ajudar, os bons espíritos, então é lógico que em tudo que eu vou fazer, eu posso ter o concurso dos bons espíritos, eu posso ter o apoio deles, eu posso ter o apoio do meu anjo da guarda e de outros bons espíritos. E por que não a mesma coisa quando vai aplicar o magnetismo? Por sinal, Ana, a gente está quase terminando mesmo, mas uma pergunta. As pessoas que não acreditam em espíritos, elas são amparadas? Ah, sim. Sim. Kardec também responde isso lá no livro dos médiuns, eu acho que a partir do item 175. Ele vai falar sobre os médiuns curadores, mas ele aborda os magnetizadores. Porque antes do espiritismo, existia o magnetismo. E os magnetizadores, antes, eles eram muito materialistas. Eles só acreditavam no pensamento e acreditavam naquele fluido que estava emitindo, né? Mas Kardec diz lá, se tiver boa intenção, desejo do bem, os bons espíritos vão estar onde essas pessoas estiverem, né? Só não vão estar amparados aqueles que realmente não têm uma boa intenção, mas aqueles que tiverem boa intenção vão ser amparados. Tanto que ainda hoje existem magnetizadores, magnetistas que não são espíritas, né? Eles trabalham como materialistas mesmo, seguindo as técnicas de Mesmer, de Desmond, que são os magnetizadores clássicos. Então, na Europa existem magnetizadores, né? Nos Estados Unidos existem magnetizadores que não são espíritas. Nós é que fazemos essa relação porque nós estudamos Kardec e percebemos o magnetismo dentro do espiritismo, né? E utilizamos como uma ferramenta. E aí a gente utiliza os bons espíritos, a gente pede a comunhão deles, né? O concurso deles, para nos ajudar. Porque Kardec, ele coloca, através da prece, da boa intenção, a gente chamando os bons espíritos, eles vão duplicar as nossas forças, eles vão aumentar a nossa potência. Gente, para quem está perguntando, o curso de magnetismo que vai ter a partir do dia 5 de maio, ele vai ser pelo Facebook.
É muito fácil achar a página do CEAL e a partir dessa página você encontra todas as outras, os grupos, enfim. E as outras transmissões que o CEAL tem. É Centro Espírita André Luiz, CEAL, CEAL, CEAL tá? Fortaleza. CEAL Fortaleza, isso. E tem também um perfil no Instagram. Quem não achar o Facebook, pode procurar aqui no Instagram o CEAL Fortaleza e aí você consegue as informações também, tá? A gente realmente vai ter que fechar, porque daqui a pouco a gente vai correr para a live do Ágora, que é um grupo de colegas espíritas comprometidos com a questão do espiritismo e com a questão social, que é lá de Pernambuco. Aninha, e aí para a gente finalizar, né, a gente falou tanto da questão do pensamento e da relação com Deus, eu queria que você fizesse uma prece. Pode ser? Tá bom. Então, Obrigada. tá. Então vamos fechar os nossos olhos, nos recolher, tentar agradecer a Deus nesse momento. Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida, mais uma vez te damos graças por estarmos aqui reunidos em Teu nome. Te pedimos a Tua bênção, o Teu amparo, que o Senhor possa derramar sobre cada um de nós fluidos salutares, calmantes, benéficos, que possamos sentir o Teu amor, a Tua paz em nossos corações. Abençoa as nossas famílias, os nossos lares, os nossos amigos. Dai-nos a força, a coragem, a resignação e a paciência para continuar, Senhor, perseverando e passando por essas provas que nós mesmos escolhemos. Fica conosco, agora e todo sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigada, Aninha. Amiga.